outro tipo de oração. Agora vamos ver a final. A oração final ela é muito importante nas redações, porque a gente usa demais na conclusão. Final não tem a ver com fim. Vamos ver aqui um exemplo. As escolas devem realizar palestras, a fim de que os jovens sejam conscientizados. Bom, essa oração, gente, a fim de que os jovens sejam conscientizados, ela expressa a finalidade desse fato aqui. As escolas devem realizar palestras. Com que finalidade? Com qual objetivo? A fim de que os jovens sejam conscientizados. Então, afinal, ela expressa uma finalidade, um objetivo dessa ação principal que apareceu aqui. Então, ela indica final, não tem a ver com fim, tem a ver com finalidade. A conjunção aqui que foi usada, ela é bem grande, ela tem 4 palavras, foi a fim de quê? Todas separadas, porque às vezes as pessoas juntam essa palavra a fim, mas a conjunção aqui é a fim de quê, com as 4 palavras separadas. Então, aqui vai ser classificado da seguinte forma. A primeira, as escolas devem realizar palestras, é a oração principal. A segunda, a fim de que os jovens sejam conscientizados, que indica a finalidade, é oração subordinada adverbial final. As conjunções das finais são muito fáceis. A maioria vem com a fim de que ou para que. Outro exemplo, o Ministério da Educação precisa investir mais recursos. Para quê? Para que os estudantes tenham acesso à internet. Então, a finalidade do investimento de recursos, para que serve? Para que os estudantes tenham acesso à internet. A primeira é o fato principal, o Ministério da Educação precisa investir mais recursos, é a oração principal, e a segunda indica o objetivo dessa ação, é a oração subordinada adverbial final, que aqui veio com a conjunção para que. Como eu falei antes, o a fim de que e o para que nós usamos muito na conclusão da redação do Enem para indicar o objetivo de uma ação, para que essa ação vai servir. Aqui, nesses dois exemplos, a oração subordinada veio como segunda e a principal é a primeira oração. Outro exemplo, se você vier com a conjunção no início, nesse caso aqui, a fim de que nos sintamos mais seguros, precisamos ter uma vacina. A fim de que nos sintamos mais seguros, veio com a conjunção a fim de que. Então, nesse caso, é obrigatório aqui o uso da vírgula para separar as duas. É muito difícil, afinal, vir dessa forma, vir primeiro. Normalmente, nesse tipo de período, vem primeiro a oração principal e depois a oração que indica a finalidade. E a nossa terceira oração de hoje é a comparativa. Como o próprio nome já diz, ela expressa uma comparação. E ela é bem fácil. Vamos ver aqui um exemplo. Ela trabalha em péssimas condições, como uma escrava. Então, aqui eu estou fazendo uma comparação do modo como alguém trabalha com uma escrava, com alguém que sofre escravidão. As comparativas indicam a comparação em relação a esse fato que está na oração principal. Nesse caso, a oração ela trabalha em péssimas condições é a principal, e a segunda oração, que veio com a conjunção como, o como aparece em diversos tipos de orações, gente. Então, é bom a gente ler e entender o sentido que ela tem. Então, essa oração, como uma escrava, é a oração subordinada adverbial comparativa. As principais conjunções da comparativa são o como, que, do que, quanto, assim como. E temos outras. Vamos ver outro exemplo. Este bife está mais duro do que sola de sapato. A gente usa muito o do que ou somente o que para dizer que algo está mais ou menos, para fazer essa comparação. Então, nesse caso aqui, a oração principal é este bife está mais duro. E a oração que veio com a conjunção do que sola de sapato, é a oração subordinada adverbial comparativa. Outro exemplo, ele está tão nervoso quanto o noivo. Então, aqui eu estou comparando duas pessoas e aqui nós viemos com a conjunção quanto. A primeira oração é a principal e a segunda estabelece uma comparação com ela, é a subordinada adverbial comparativa.
Só um detalhe, na comparativa é comum a gente não encontrar o verbo, essa é uma característica dela. Por quê? Como é que ela vai ser uma oração sem ter um verbo? É porque o verbo que ia ser usado na segunda oração provavelmente seria o mesmo da primeira. Então vamos voltar aqui ao primeiro exemplo. Ela trabalha, o verbo aqui é trabalhar. Ela trabalha em péssimas condições. Como trabalha uma escrava, como uma escrava trabalha. Então, para não haver essa repetição do mesmo verbo que está na primeira oração, normalmente a comparativa vem assim, sem o verbo. O verbo fica oculto. Isso a gente chama também de elipse. Quando eu sei qual é o verbo que deveria estar aqui, mas eu preferi não colocar para evitar a repetição. Então, é uma característica da comparativa que já ajuda você a identificar, percebendo que ela normalmente ela vem sem o verbo. E ela estabelece uma comparação com a oração principal. Espero que vocês tenham conseguido entender.